como a ideia é aumento de produtividade, né, no geral, que é a grande aposta, né, da AI, principalmente da LLM, o Enterprise é onde precisa de produtividade. E ouvindo o tópico, etc., botando o agente de APM, etc. E agora você me chega aqui falando que tem um projeto da família do Flink. Ah, cara, volta, produção. E aí a gente usava o Flink para fazer alguns processamentos e depois alimentava o Gemini para pergunta e resposta sobre coisa de saúde. Acho que quanto mais desacoplado você tiver o seu processo, acho que ele é mais simples de você acoplar a AI ali e resolver problemas de formas distintas. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio. E hoje, Ron, vamos juntar aqui dois mundos, né, cara? Dois mundos interessantes, cara, e com relevância no momento que tá bombando. Vai ser um belo episódio pra gente discutir aqui. A gente vai juntar aqui uma questão de infraestrutura de dados, né, de como lidar com a sua estratégia de dados, com um grande hype aqui de tecnologia e inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo nos últimos tempos, né? Falar sobre inteligência artificial baseada em agentes, os agentes AI que tomam algum tipo de decisões autônomas aqui, tudo isso baseado numa arquitetura de dados em tempo real, que é muito importante para esse tipo de solução que toma decisão em tempo real, né? Sim. E para falar disso, cara, a gente tem aqui três caras, né? Vou fazer um adendo para o nosso convidado especial. Time veio forte, cara. O time veio forte dessa vez. Time importado, né? Só não trouxeram meu brisket, né? Mas um time aqui de peso da Confluent. A gente está aqui com o William Leite, que é engenheiro de soluções da Confluent. Beleza, William? Beleza. Muito obrigado aqui pelo convite. Seja bem-vindo. Vamos falar de AI, que é isso. Isso aí, falar de dados AI. E o Daniel, incrivelmente Takabayashi, esse japonês fake, que tá aqui com a gente. Beleza, Taka? Valeu, tô ótimo, cara. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O Daniel, que também é vulgo Taka, que também é engenheiro de soluções, numa vertente mais voltada a AI na Confluent, né? É isso aí. Bora lá que o episódio tá muito bom. E o Pedrão também, né? E o Pedrão que tá ali na reserva, se aquecendo. Daqui a pouco vai entrar aqui com a gente. Pedrão já é de casa, né? Pedrão já é de casa. Pedrão já sabe tudo, já sabe. O Pedrão já pode pedir música, 3 episódios, né? Nosso querido Pedro Busco. O nome dele é meio trava-língua, né, cara? Pedro Busco. Depois de 3 cervejas a gente dá uma travada, mas é isso aí. Vai vir aqui também dar uma palhinha com a gente para falar sobre o assunto de agentes de AI em cima de um fluxo de dados em tempo real, Ron. Acho que dá uma pauta muito boa, né, cara? Cara, uma pauta interessante com um mercado que está em ebulição nesse sentido de adoção e ao mesmo tempo tem os seus desafios, né, da melhor forma, como tratar dado, como trabalhar arquitetura para esse fim. Então, vai ser um baita bate-papo. Sem dúvida. Acho que a gente tem bastante pontos a discutir aqui. Algumas dúvidas que eu, como arquiteto de TI, tenho, que eu quero tirar com esses caras. Vou fazer uma inquisição aqui nesse episódio, viu, Ron? Tô cheio de perguntas aqui para falar sobre esse tipo de arquitetura, porque é um novo paradigma, né, cara? Com certeza. Então a gente tem que examinar bem esse tipo de solução para que tenha escala e principalmente bem, os ouvintes, cara, acho que é um belo episódio, porque muita gente tem muita dúvida, né? E não é à toa que a gente vê que tem muita gente que está tentando implementar, mas tem dificuldade, e uma das questões é por falta de conhecimento, né? Então aqui vai ser um ótimo episódio para a gente tirar dúvida, né? Conceitualmente, falar um pouco de casos, enfim. Isso aí. Quer saber como é que você conecta o seu agente de IA no seu streaming Kafka? Acompanhe com a gente aqui que o episódio está muito bom. É isso aí. Né? E se você ainda não segue a gente, se você ainda não deixou o seu comentário, você vai ter oportunidade durante todo o episódio. Uma coisa que pouca gente sabe, viu, Ron? Mas a gente sabe exatamente o momento que você comentou. Então, deixa o seu comentário, que a gente sabe exatamente o trecho que você comentou, e a gente encaminha aqui a sua dúvida para os nossos amigos, eles vão te responder aqui, ou no LinkedIn, ou no YouTube. Então,
não fique com dúvidas. Deixe seu comentário aqui, que ajuda a gente, valoriza o nosso trabalho e a gente pode ajudar você nas suas dúvidas, né? Então, segue a gente também no canal se você não segue ainda. E se você acha que o nosso trabalho contribui de alguma forma no seu desenvolvimento profissional, você pode ser membro do PPT Não Compila. Vai lá no botão, do lado do botão de seguir, vai ter Seja Membro, você vai contribuir com um pequeno valor para o PPT Não Compila todos os meses, para ajudar a gente a pagar aquele rapaz loiro ali, que está com água oxigenada no momento, mas para ajudar a gente a manter essa estrutura e trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês, né? Então é isso. Obrigado pela audiência de vocês e bora! Primeiro quero deixar aqui para os nossos ouvintes já alguns cards aqui de alguns episódios que a Confluent já teve aqui com a gente para falar sobre o assunto de Event Driven, né, de processamento de dados em tempo real, que pode servir aqui, né, Ron, de um background para o assunto que a gente vai falar hoje. Né? Sim. Muitas das coisas do que a gente vai tratar aqui, seria interessante que o nosso ouvinte agora já tivesse esse background do que é as integrações em tempo real, entrega de mensageria Event Driven, etc., para a gente chegar nesse momento aqui onde a gente vai falar sobre agentes de IA em cima de dados em movimento. Né? É assim que dados em movimento. Dados muito em bem. movimento, esse é um já está pronto, cara. Só botar a camiseta e trabalhar lá com a gente. Olha só, hein? E tem vaga, né? Tô esperando a proposta. Tô esperando a proposta. Vamos levar pro Texas. O Pedro ficou me devendo um brisket da próxima que ele viesse, não trouxe. Acho que a vigilância sanitária não deixou embarcar. Mas, olha só, eu quero fazer um contexto até para a gente fazer um depara do que a gente evoluiu de tecnologia nesses anos e como nós estamos hoje. Né? Alguns anos atrás, eu trabalhei numa seguradora, né, grande, foi quando eu conheci meu amigo Ron, inclusive. E tinha um pouco de cabelo ainda, né? E ainda tinha bastante cabelo, tinha. Você vê como a TI judia da gente mesmo. TI cabelo, dá pra fazer um Pois episódio é. só sobre isso. Pois é. Você vê como a TI... Boa. Cada deploy é umas mechas que vai embora. É impressionante. Isso. Mas a gente fez um projeto até revolucionário na época, utilizando APIs de saúde, etc. Mas que todo o processo de autorização que acontecia na seguradora para procedimento médico, consulta, etc., ele caía numa fila de streaming da plataforma da Confluent, que a gente já utilizava na época, e isso era persistido num lakehouse dentro do GCP na época, caía dentro da API de FHIR, HL7, que era uma API de saúde, né? Legal. E isso estimulava imediatamente um modelo de IA. Na época nem se sonhava em falar em IA generativa como se fala hoje, mas a gente utilizava o machine learning clássico. Né? Então você tinha um modelo treinado para entender aquela classificação daquele dado, né? E que atribuía uma porcentagem de score de risco para aquele segurado em um determinado momento para aquele tipo de consulta ou de procedimento que ele estava realizando. Né? Então, por que o Ron está indo no pronto-socorro 3 vezes em uma semana? Né? Então, o grau de risco dele é aumentado. E aí, o machine learning criava essa regra e, com base nisso, estimulava um enfermeiro ou alguém que, com base nesse threshold de grau de risco, entrava em contato com a pessoa para dar um suporte, etc. Isso só era possível por causa do streaming, porque não adianta eu fazer isso D+2, D+3, que o problema já pode ter tido um problema, né? Esse acúmulo de consultas aí pode ter acontecido. Exatamente. Então, tenho que saber que o cara está lá na fila do PS naquele momento, né? Porque se ele não tiver o desfecho resolvido naquele instante, eu tenho que entrar com o enfermeiro logo depois para dar uma assistência mais próxima para que ele não volte lá, né? E que ele não tenha nenhum problema. E aí entra todo aquele gatilho que a gente tem por trás no back-end, né? O cara não teve um desfecho, qual que é o histórico desse cara, né? E aí você gera toda uma inteligência para isso. Eu queria usar esse plano de fundo
para a gente falar sobre o que nós temos hoje com o advento da IA generativa e dos agentes de IA, que não se falava tanto naquela época, né? Hoje a gente tem um mundo de possibilidades muito maior, mais amplo do que só a IA classificativa, né? Que a gente tinha antes, que era o machine learning clássico, né? Uhum. Você quer falar alguma coisa? Valendo. Cara, eu acho que seria interessante, só para ajudar a galera a entender a evolução. Eu tenho uma classificação que eu encontrei que é bem fácil de entender a evolução, para a gente tentar chegar no momento atual, que basicamente a gente pode colocar em 3 eras, né? E é a forma que a Confluent ela se posiciona também em relação à AI. A primeira era seria essa AI preditiva, que é onde a gente basicamente tem um conjunto de dados que representa um problema específico, e aí você vai lá, treina o seu modelo para resolver aquele problema específico, né? Então você treina uma vez e consegue usar aquele modelo muitas vezes, desde que seja aplicado para aquele problema. Daí, isso, cara, você coloca desde modelos de machine learning tradicionais, como também deep learning, né? Então, problema de visão computacional, classificação, linguagem natural, com NLP, e aí vai. Daí depois, né, como a evolução da deep learning, os caras criaram as LLMs, que seriam a IA generativa, que é treinado com uma montanha de informação, basicamente tudo que tem na internet, e que ela é usada para resolver problemas genéricos de interface de comunicação, de interação, né? Que é uma AI que ela é usada para entender, raciocinar, esse tipo de coisa. E é o que a gente vê, por exemplo, com os chats, né? ChatGPT, basicamente e tal. E aí, que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? O boom. A gente está já indo para uma terceira era, que seria a era agentic, né? Que seria a era dos agentes, as AIs de agentes, né? Que seriam as AIs que elas não só raciocinam, né? Elas não só, mas elas planejam e elas agem. Que aí é onde é que, para quem já ouviu falar de MCP, por exemplo, e outros protocolos, que é justamente isso, seria o bracinho ali, né? Então, a LLM seria o cérebro, e a gente, que ela seria o corpo, né, da AI. Então, basicamente, esse é o ponto. E aí, entrando no que você falou também sobre o streaming, né, que é o exemplo que você deu de, cara, o tratamento aconteceu, né, não adianta eu querer esperar o dia seguinte para raciocinar. Isso é interessante, porque tem a ver, tem um pouco da influência do streaming, no geral, né? O mundo de streaming, as soluções de streaming já estão crescendo cada vez mais, um monte de empresa está saindo desse mundo analítico, né? De D mais X, né? Mundo batch. O mundo batch. O mundo esquedulado. E tá todo mundo meio Morte que... ao Cron. Como é que é? Morte ao Cron. Exato. E aí tá todo mundo meio que implementando essa ideia de, cara, no flow, no streaming, o negócio está acontecendo, eu não quero esperar, eu não quero acumular. E aí existem vários motivos, né? Um deles pode ser justamente, cara, minha janela de processamento batch já não aguenta mais, eu tenho muito mais dados do que é possível. Ou eu não consigo mais fazer aquele full scan na minha tabela e pegar todas as informações que eu preciso. Então tem vários motivos diferentes. Mas no final cara, as aplicações estão ficando maiores, os eventos estão sendo exponenciados. E a AI, ela só é útil se ela tá ali no meu flow, né? Assim, ela é mais útil. Não que ela não seja só, porque ainda existe o caso de uso onde você vai fazer um forecasting, né? Você vai prever antemão, você vai raciocinar. Ainda existe espaço para tudo isso. Mas quando a gente traz por dia a dia mesmo, para essas aplicações que estão transicionando para o mundo de streaming, daí a AI ela vai ter que adaptar, ela vai ter que poder ser usada. E é aí que vem essa ideia de streaming agents, que seriam esses agentes, né, que planejam, raciocinam e agem, mas dentro do streaming. Em vez de ser aquele negócio esquedulado a partir de APIs, esse tipo de coisa. Então é daí que vem essa ideia. Antes da gente entrar diretamente no funcionamento dos agentes de streaming, eu queria trazer um ponto para a gente discutir que é mais estratégico, que é muitas empresas elas estão trazendo de alguma forma a IA para dentro do seu dia a dia de TI, ou pelo menos as iniciativas de AI estão ali na mesa dos
do CIO ou do CTO, né? Tem até aquele meme, né? O que nós queremos? Queremos AI. Para quando nós queremos? Para agora. Por que nós queremos? Não sabemos, mas nós queremos AI, né? Isso está na mesa de toda empresa, atualmente. Mas quando a gente fala sobre uma arquitetura e uma forma que seja amigável para AI hoje, quando a gente olha para o próprio modelo anterior, como você comentou, de AI, de inferência estatística, que é tipicamente BET, que eu tenho 2 estágios, um de treinamento e outro de inferência, a maior parte das empresas ainda não estão preparadas para isso, né? Quando a gente fala de tomada de decisão em tempo real, olhando para streaming, talvez menos ainda, né? E como que a gente consegue fazer esse paralelo para que as empresas olhem para o parque que elas têm, para a tecnologia e para a governança e para a estrutura de dados que é necessária para que eles consigam, de fato, ter esse resultado de negócio, que é ter um agente ouvindo um streaming, por exemplo, e tomando decisão em tempo real. Porque hoje eu vejo 2 grandes movimentos, né? Um das empresas que estão olhando para AI ainda muito dentro do mundo analítico, né? Então o cara passa lá pela arquitetura, medalhão, etc., chega lá na ponta, roda um bet que joga na IA generativa, pega os insights e consegue ter algum resultado. E outras estão usando meramente no transacional. Ela está pegando dentro do transacional, chamando a API do ChatGPT e utilizando a IA generativa para isso. Como que vocês veem essa escala de maturidade? Porque a gente tem a oportunidade aqui de botar esse negócio transacional e já ter um resultado, certo? Mas ainda tem uma curva aqui, de fato, para você trabalhar com esse dado e conseguir, de fato, alavancar resultados que são mais potencializados, né? Eu vejo um ponto aqui. A gente tem o plano e a maturidade ideal desse dado e desse acesso ficar disponível, mas a gente tem do outro lado, na contramão, e acho que a velocidade disso hoje é muito rápida, que é o acesso. Então, muitas vezes, até sem estar pronto, a gente já tem acesso a esses recursos e a essas funcionalidades, que muitas vezes acontece isso. Pô, eu deveria ter o meu dado, eu deveria ter essa estrutura definida, mas em contrapartida eu já tenho aqui uma LLM que vai fazer análise e vai me dizer se o meu chat está positivo ou negativo. Isso já está. Então, implementar isso é mais acelerado. Então, eu acho que tem esse viés aí do processo, que é esse acesso e a velocidade que principalmente com a LLM veio e com a generativa, de isso estar acessível, integrável, e rapidamente o pessoal começou a embarcar isso em sistema, na contramão de eu ter o dado estruturado, que foi o que você falou. Muitas empresas ainda não têm o machine learning que faz análise e forecast dos dados dela, como ela também não tem o streaming em dado real, ela ainda, né, tá nessa jornada ainda de entender esse dado, porque no fim todo mundo precisa disso, mas ao mesmo tempo está acessível a LLM. Então, mas eu acho que a gente vive um grande momento de maturação ainda de entendimento. É o que você falou, está muito rápido e a gente ainda está... Então, eu acho que tem muito isso. Está acessível. Então, esses dados vão ser integrados nas aplicações, no operacional, no analítico. Isso vai acontecer. Será que, vocês comentando aqui, e que me veio em mente cara, a gente tem uma questão básica que a gente já discutiu diversos episódios aqui, que é, cara, a parte de integração. Ainda você tem dados espalhados, né? E aí agora com essa pressão de, puta, eu quero usar AI, não sei para quê, não, mas eu quero usar. Para que acha um jeito aí. Acha um jeito, mas de novo vai cair sempre naquela questão, cara, será que eu tenho dado? Será que eu tenho dado contextualizado? Será que meu dado está preparado para isso? E aí eu vejo nesse sentido que a Confluent, pelo arcabouço de conectores, a riqueza desse ecossistema pode ajudar muito nesse processo, porque agora, cara, tá bom, você quer usar AI, mas tem que resolver um problema básico que não vai deixar, não dá mais para deixar de lado, né?
E eu vejo muito ainda pelo menos nas leituras e até conversa com o cliente, ainda esse problema. É um problema a ser resolvido ainda, né? Vai lá. Não, com certeza cara. E na verdade, assim, tem um ditado que diz, que eu não sei quem disse, não sei, mas que fala o seguinte... Todo ditado na internet, você pode colocar qualquer autor que você quiser que vai funcionar. Foi o William criou esse ditado. O William criou um ditado que diz o seguinte: todo problema de AI é um problema de dados. Básico, ponto. Muito fácil de entender. Se você quer ter AI, você vai ter que fazer a lição de casa, que é o quê? Cara, centralizar, obter, normalizar, limpar os dados. Botar isso no streaming, se você quer ter algo mais real time, near real time, ou não. Mas no final essa ideia de, cara, eu quero ter AI, eu quero fazer AI, por qualquer que seja o motivo, e eu poderia até listar alguns grandes motivos, né, que as pessoas estão falando sobre AI, mas antes de qualquer coisa você vai ter que organizar. Esse tipo de plataforma que a Confluent tem é legal por quê? Porque ele vai te ajudar a se conectar, porque tem aquela tecnologia de conectores que em 5 minutos você está trazendo todas as informações para o Flow. Mas no final, o problema vai sempre ser, cara, onde estão os dados, quem são os donos, o que significa, né? Então, você saber o que significa aquilo, e a partir daí sim, você está pronto, você está habilitado a ter os whatever você está planejando a ter, né? E aí vem as motivações, né? Por exemplo, quando a gente fala de por que as empresas querem ter AI, no geral é produtividade de alguma forma, né? Então, aí pode ser a produtividade do time interno, pode ser a produtividade de alguma forma, ou algumas empresas estão, sim, olhando para uma inteligência a mais, como vantagem competitiva em relação aos próprios competidores e tal, né? Eu quero ter uma interface mais legal, quero ter uma interação muito mais inteligente, quero detectar mais fraudes, blá, blá, blá. Mas, então, isso seria um outro motivo, né, de AI. E eu acho que essa parte, por exemplo, tem uma empresa, que é a Glean, eu não sei se já usaram o Glean. O Glean é uma plataforma de Enterprise AI, que é uma vertente que está crescendo muito. Que basicamente é o seguinte, é uma sacada, para mim, é fenomenal, porque eu trabalho com AI, sei lá, faz mais de 10 anos, e quando começou a estourar, tipo, o ChatGPT, LLM, ainda não era muito claro para mim como é que a gente ia usar isso dentro para aplicações mesmo, engenharia e tal, né? Ainda não estava muito claro para mim. E aí eu estava olhando muito para essa dimensão na aplicação. Pô, eu queria uma aplicação aqui transacional. Como é que eu uso AI nessa, sem ser os mesmos casos de uso que a gente implementava antes, que é a anomalia, fraude, blá, 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 né? E eu não estava olhando para esse lado de enterprise, que é basicamente o quê? Como a ideia é aumento de produtividade, né, no geral, que é a grande aposta, né, da AI, principalmente da LLM, o enterprise é onde precisa de produtividade, que é onde as pessoas estão fazendo tasks, tarefas, né, o nosso dia a dia. Não é a implementação do meu caso de uso, mas sim a forma que eu vou implementar o meu caso de uso. Então, o processo envolvido na implementação. Então, todas as áreas, como elas se comunicam, onde está a informação que eu preciso, os testes foram feitos, cadê o código? Então, toda essa produtividade que está em volta da criação, né, do produto em si, é onde a AI está impactando pra caramba. E o Glean é o quê? É o líder de mercado mundial de Enterprise AI, que é uma área que, cara, eu nem ouvi falar e de repente já tem um líder que está arrebentando. Tem lá um valuation de quase 8 bilhões. Ô, louco. Está arrebentando e basicamente o que é? É uma ferramenta que conecta várias fontes de dados internos, porque agora a gente está falando de Salesforce, Slack, GitHub, Gmail. E compila tudo e faz e vira o seu agente. Daí vem, e aí, entendeu? Então é uma aplicação de AI que muita gente não estava olhando, que traz produtividade na veia, assim, os números animais, cara, 20%, 30%. Você salva um dia por semana. Então, eu estava olhando dentro de estatísticas de telecom e era tipo isso, era uma coisa bizarra. Um dia por semana você consegue salvar de produtividade dos seus funcionários, sabe? Na área de venda, sei lá. E é bizarro. Então, essa é a aplicação de AI que eu acredito que a gente está vivendo hoje, só que eu acho que a maior parte da galera, igual a mim, a gente estava olhando para o nosso dia a dia, que é, eu crio produtos transacionais. Como é que eu trago para esse daqui? Na verdade, muita gente está tendo sucesso, está aplicando em outras dimensões da empresa.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Esse é um ponto interessante, cara, porque existem de fato esses dois mundos, né? Quando a gente fala sobre produtividade. Um é a aplicação da AI na sua operação, que eu acho que é esse caso que você colocou da Glean, né? Onde eu consigo, pelo que eu entendi do produto deles, trazer uma confluência de todos os dados que atingem ali o colaborador, a pessoa que está na operação, para dar produtividade para a operação. Uhum. E tem esse outro momento que você colocou também, que geralmente nós do mundo de desenvolvimento, a gente tem um foco maior, que é como que eu trago inteligência para a minha aplicação transacional. E aí você logo imagina, tipo, cara, como é que eu faço um web service inteligente para fazer isso? Primeira coisa que você pensa. Qual né? função da minha aplicação vai ficar inteligente? Isso. Você, na sua cabeça de arquiteto, você já define um componente. Porra, aqui eu vou estimular esse cara com a mensagem, ele vai ter um processamento, vai ser assim. Você já pensa assim, de uma forma transacional, né? Mas talvez você precise de uma outra abordagem de que a IA consiga ter uma visão talvez um pouco mais ampla do processo como um todo e até do produto como um todo. Exato. Né? É o que eu imagino também. Essa AI corporativa aí, a gente volta lá no que você falou, Ron, são os dados, né? Então, a riqueza dela ali tá em trazer sentido para essa quantidade de dados que já estão ali na empresa, já tinha acesso, só que o processo para você conseguir obter essa informação era apenas, então, você vê, né? É produtividade de novo, mas em cima da obtenção de informação que você já gerava e continua gerando dentro do Flow. E é isso mesmo. Economizar um dia de trabalho por conta de você fazer uma query e conseguir trazer um ticket no seu Salesforce, um item do Gira e um FAQ ali que está trazendo exatamente como resolve aquele problema. E você fala, beleza, aqui. E esse é só um caso de uso, né? Porque hoje é o caso de uso que está tendo mais sucesso, que é esse de aumento de produtividade interno. Mas se você olhar da perspectiva do Glean, né? Agora vamos lá e vamos se materializar e vamos virar engenheiro do Glean. Cara, eles estão usando AI pra caramba. Eles estão usando muito AI. Você deu um prompt. Certo? Agora, né? No transacional deles... Acting as a Glean engineer. O transacional deles... Eles estão usando AI. Porque o transacional deles é o enterprise nosso. Exato. Então, na verdade, se você botar nessa perspectiva... Todos os produtos, de uma certa forma, estão resolvendo o processo de alguém, do seu nicho de clientes. Todo mundo. A rede bancária... Toda aplicação é transacional em algum lugar. Exato. Então, na verdade, eu acho que é um caso de sucesso porque... Vou fazer um coaching, eu gostei dessa frase. Assim. Me lembrou outras. Fala de novo. Toda aplicação é transacional em algum lugar. Exato. É só uma questão de perspectiva. Eu acho que... E por isso que eu acho bem interessante o que você falou, que é... Se a gente mudar a nossa perspectiva um pouquinho e falar, em vez de falar, cara, como é que eu faço um pouco diferente o mesmo, né, que eu sempre fiz, é mudar completamente, é olhar a visão macro e falar, cara, o que eu estou fazendo, qual é o valor que eu entrego. E aí sim, eu tenho certeza que a AI vai te ajudar. E aí sim você vai chegar no ponto de fato, que é como é que a gente traz o verdadeiro valor, entendeu? E eu acho que tem muita empresa que ainda não percebeu isso, porque é difícil. Então pensa só, antes de começar a trabalhar na Confluent, eu fui, sei lá, engenheiro por 25 anos, nos últimos 10 eu trabalhei com AI, e para mim foi difícil ver isso. E agora para mim está bem claro. Mas alguém teve que ter sucesso, uma empresa teve que se tornar líder para eu conseguir enxergar isso, né? Um mercado foi criado, um mercado completamente novo foi criado. Aquilo que a gente via antes de paradigmas de desenvolvimento, etc.,
de olhar análise de aplicações está sendo transformado de uma forma que a nossa geração que se formou aí há 20 e poucos anos não tem dificuldade de olhar isso de fato, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de prospectar o futuro, por exemplo, que a gente fala muito sobre IA para produtividade. A gente fala muito sobre IA como geração de código, por exemplo. Cara, isso para mim parece tão... tão... Como é que eu posso dizer? Transitório, assim, porque... Transitório. Porque, cara, eu vou dar um exemplo do que me parece mais claro, assim. Por que eu vou usar a IA para gerar código se eu poderia ter uma IA que faz aquilo que o código faz? A IA, ela não vai precisar de código, sabe? Então a gente tem um momento onde a gente tem que dar manutenção nas aplicações legadas que ainda utilizam código-fonte da forma tradicional que a gente conhece, mas a gente vai ter uma IA que vai ser capaz de resolver o problema que o nosso software resolve. Ainda mais agora que a gente está falando de A2A, MCP, etc., a gente vai passar a desenvolver software talvez de uma forma diferente de tudo que a gente fez até hoje. Quase uma aplicação on demand, né? Exatamente. Você não desenvolve o software. Você vem com um problema, o software é desenvolvido, Exato. resolve o problema e acabou. Ou você tem uma IA especialista daquilo que o input que você tem e o fluxo que você tem passa a ser prompt, sabe? Tem uma disrupção ainda acontecendo, né? Sim, e um momento ainda de maturação, né? Acho que eu fui abrir um parênteses de talvez, futurologia aqui, que vamos longe agora. Pô, então talvez você... o que você falou aqui, na verdade, explica um pouco que é uma declaração. Eu não li na íntegra, mas o que o presidente da Microsoft falou, que acho que no início desse ano aqui, que ele participou de um podcast também e falou que o SaaS vai morrer. Uhum. E aí talvez o que você comentou aqui, não sei se pode ser exatamente isso. Ou seja, cara, daqui a pouco a gente já nem precisa codar mais. Porque voltando lá na essência, o que uma aplicação faz é resolver um problema de negócio de uma forma estruturada. A inteligência artificial pode fazer isso de alguma forma, né? A gente está acostumado a lidar no momento atual com inteligências artificiais, processam a linguagem natural e nos dão resultado em texto. Mas isso, por exemplo, inteligências como Gemini, até as da Anthropic também já são multimodais, que processam já vídeo, texto, etc. E com os canais de comunicação de A2A, MCP, etc., cara, é a especialização do REST para você fazer a integração entre agentes, né? Então, acho que os componentes que a gente tem de arquitetura de software hoje, naturalmente vão passar a ser agentes. E aí, por que eu estou fazendo esse gancho? Porque a informação precisa fluir entre eles. Eu acho que vai ser muito difícil que a gente chegue a um Jarvis de uma inteligência... Talvez a gente chegue nesse ponto, mas ela vai ser muito custosa e talvez serão poucas, que são as inteligências artificiais de propósito geral, de fato, que você fala de tudo. Mas acho que a gente tem uma tendência aqui de ter uns small language model especializados naqueles temas que você vai ter que fluir informação entre eles e criar um fluxo de negócio, né? E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque tem a ver com o nosso tema do episódio, que é como a gente tem um flow de informações aqui, um fluxo de informações entre esses agentes, para que isso aconteça de forma natural, seja via MCP, seja via A2A, enfim, ou até como é a nossa realidade hoje, voltando um pouco para 2025, dentro de um componente ali num contexto de uma solução comum, né, onde eu tenho um agente inteligente lidando com outros componentes mais comuns, digamos assim, não só agentes, mas que eu tenho um back-end, tenho um web service, etc., interagindo entre eles, né? Não sei se deu uma viajada muito grande aqui, gente, desculpa. Falar de AI e futurologia. Você tem que viajar, né? Filosofia, Tem que viajar. Não, a gente não está falando certo de AI, a gente não... Tem que viajar, tem que abrir a mente. E não estamos usando entorpecentes, só cerveja. Tirar uma dúvida. Vocês acham que empresas que já têm uma arquitetura orientada a eventos, ela pode
tirar mais proveito dos agentes e da AI generativa do que aquelas que não têm? Aí uma dúvida que me veio aqui. Bom ponto. Posso, de uma forma direta e reta? Acho que sim, por conta do desacoplamento. Acho que quanto mais desacoplado você tiver o seu processo, acho que ele é mais simples de você acoplar a AI ali e resolver problemas de formas distintas. Né? Quanto mais emaranhado tiver o seu processo, a informação fica mais disponível. Mais dependente de um formato ou algo muito ali fixo, hard-coded, se a gente pode dizer assim. Sim. Mas tem um porém, tem uma pegadinha, né? Dependendo desse desacoplamento, né? Ou desacoplamento da informação, vamos falar assim, você pode ter um problema, porque qual que é a grande ideia? Lembra o problema de AI é um problema de dados, tem a ver com contexto, quando a gente fala de LLM. Você precisa ter o contexto, e o contexto talvez ele vem de fontes diferentes de dados, né? Que talvez não está fluindo naquele mesmo streaming, então você vai ter que juntar streamings. Quanto mais desacoplado, menos contexto você tem, né? Exatamente. Então existe vantagem porque fica mais fácil, mas talvez fique incompleto e não seja tão poderoso. Então tem um trade-off que tem que ser feito, mas não que seja ruim, porque no final é só uma tarefa que você vai ter que ser responsável, que é juntar contexto, é criar esse contexto, enriquecer esse contexto de forma que ele fique útil para que a AI ela tome a decisão, o raciocínio de forma ideal. Porque também é interessante lembrar, e para os ouvintes, que quando a gente fala de LLM, é literalmente um autocomplete baseado em estatística e senso comum. Não tem nada mais do que isso. Todo o resto é contexto. É o prompt engineering que vai basicamente dar todo o contexto e pedir o senso comum ali, a inferência da AI, né? Então, não tem muito segredo. Então, o contexto, para mim, é a coisa mais importante. Então, independente do que você pensar, sempre pense no contexto. Porque é ele que vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Esse é um ponto importante. Inclusive, falando aqui já entrando um degrauzinho abaixo no Technicase, como é que eu trato isso dentro dos agent streamings para resolver problemas mais complexos? Agora fiquei com a pulga atrás da orelha. Você me pegou aqui no contexto. Porque a boa prática para a modelagem de eventos é você ter um domain design muito bem ajustado, né? Uhum. Então eu tenho que ter entidades bem definidas, eu tenho que ter informações completas dentro daquele pacote de informação. Então, estou fazendo um streaming de clientes, vou passar um tópico com um pacote completo sobre clientes, etc. Esquemas, contratos. Esquemas bem definidos lá, com meu avro bem certinho, tudo beleza. Por quê? Porque isso foi desenhado para um contexto transacional e informacional. Claro. Né? Então, garantir a estabilidade da informação que eu recebo e garantir a estabilidade da informação que eu produzo. Uma coisa que eu não tenho é estabilidade em LLM. Como é que eu consigo trazer um contexto que vai além do meu Domain Driven Design, né? Vai muito além do DDD, porque senão eu vou ter um contexto muito limitado dentro do meu DDD. Né? Uhum. Como é que eu consigo trazer um agente de fato mais inteligente ouvindo esses tópicos? Eu estou entrando meio que no Technicase aqui. Legal. Entendeu? É uma pergunta muito fair, muito justa. Porque eu penso assim, cara, tem um agente que está ouvindo um tópico. Esse tópico não tem informação do fluxo completo. Isso aí é interessante. Pergunta bem legal, bem maneira. E aí, a gente pode pensar o seguinte. Existem várias formas de você montar esse contexto, né? Porque no final como é que eu consigo criar esse contexto de uma forma rica, que seja suficiente pro LLM para tomar uma decisão, pro agente, sendo que talvez essa informação ela não está fluindo, ela não faz parte do meu streaming, ela não faz parte daquele pedaço, daquele componente da minha arquitetura. A solução ideal, né, a solução mais famosa e mais efetiva é o RAG, certo? Que é basicamente o quê? É quando você aumenta o contexto
né, que vai ser usado para gerar, para IA generativa, a partir de uma fonte externa de informação. Sim, mas tá? eu estou falando de enriquecer o contexto com dados estacionários, não com dados em movimento dentro dos meus tópicos, certo? Porque aí depende da perspectiva. Porque o dado ele pode estar sendo indexado em real time, certo? Então uma coisa é o dado, você fazer o join de 2 streamings, porque aí você tem alguma chave, algo em comum, e a outra coisa é, não, existe algo que é completamente aleatório, que eu não consigo trazer de volta, ou o volume é muito grande, que fica quase impossível, e aí, portanto, eu vou ter que usar algum tipo de retrieval, né? Algum tipo de search, esse tipo de coisa. Que aí seria esse caso que eu estou explicando. Entendi. Mas, então, eu teria... Desculpa te cortar, que eu estou pensando ao mesmo tempo que você está falando. Mas seria, tipo, eu teria uma fonte eu teria uma persistência dentro de uma base indexada, dentro de um reg, e aí, em cima disso, eu teria algum gatilho e eu usaria esse dado que estava em movimento, eu estacionei, mesmo que seja segundos antes, para poder enriquecer. Exato. Porque você não tem muito para onde correr, né? Você só tem 2 coisas. Ou você faz o join do streaming, ou você faz lookup. Não tem mais nada, não existe mais nenhuma forma de obter informação. Ou a informação está chegando, ou a informação está em algum lugar. Agora, o fato dela estar estacionada ou não é relativo, né? Porque dependendo do tempo de indexação, esse tipo de coisa, a informação é completamente fresca. Então depende do meu requisito e tal, que é praticamente quase o mesmo tempo. Então é muito relativo. Então no final não importa. O que importa é o seguinte: quando o agente ele for fazer o RAG... O que é o RAG? O RAG é só uma busca. É uma busca semântica. É igual a gente vai lá no Google e busca. Então, é uma busca semântica. E aí dá para você fazer essa busca de várias formas diferentes. Você pode fazer ela só usando o token. Você pode fazer ela usando, por exemplo, um grafo. Que é um grafo, um knowledge graph, né, que seria muito mais complexo. Mas é uma busca. Sim. Que você vai trazer... dizer isso para os nossos ouvintes que não têm muita familiaridade, mas geralmente a base de dados de um RAG não é uma base colunar comum, né? Era uma base indexada de uma forma diferente para busca por semelhança. Né? Exatamente, é isso aí. É o que a gente chama de index, né? Seria um index, né? Você vai usar tipo um Elasticsearch, vai usar um Mongo, hoje até dentro do Postgres você tem. Então, quando a galera escuta falar de vector database, o que é? É justamente são essas bases onde o texto, né, o conhecimento, ele está num formato diferente, que é um formato de vetor, seria uma matriz, um vetor uma matriz, e basicamente toda vez que o LLM ele precisa de algo, né, o processo vai nessa base e traz o contexto daquela informação que é necessária. Então vai trazer todas as últimas transações do seu cliente, vai trazer todos os chats que foram conversados no passado ou até aquele momento, né? E nada impede que você use real-time information. A grande questão é a tecnologia em si, né? Quer dizer, eu preciso ter esse search, né, para poder... Porque um outro problema da LLM é o tamanho do contexto, né? Então, se ele é muito grande, talvez estoure o tamanho da window, né? Que seria a quantidade de informação que a LLM ele consegue processar. Então, você tem que garantir que aquela busca ela é muito relevante. Então, ela vai trazer a informação que é necessária para a tomada de decisão, né? Para colocar dentro desse prompt. Então, mas você não tem nada que impeça da gente implementar algo em memória. Um index em memória, né? E porque é uma coisa não é nada super complexo na implementação, falando da implementação em si, né? É uma busca por similaridade. Mas se você não tem um acúmulo muito grande de informação, né? Exato. Porque senão você vai criar um outro lake, né? Para um RAG. Se você for persistir tudo que passa no seu tópico para poder fazer o aumento de contexto, não vai ter contexto que resista. Né? Então, o critério que você tem que ter do que acumular e quando acumular, né? Para poder, de fato, fazer o enriquecimento para aquela tomada de decisão. Exatamente. Mas, enfim, no final, então, eu vejo essas duas formas, né? E aí, dependendo do seu contexto, você vai usar uma, outra ou ambas para resolver o seu problema de criar esse contexto da forma mais rica possível. Show. A gente fez um evento em junho no Google, aqui em São Paulo, e a gente usou um contexto muito parecido com o que você comentou, que se aplicaria com um agente. Mas, enfim, a gente pegou dados públicos de saúde, do Ministério da Saúde. Então, a gente fez um esquema, uma aplicação para baixar esse
pegar esse dado, fazer ingestão no Confluent Cloud, e aí a gente usava o Flink para fazer alguns processamentos e depois alimentava o Gemini para pergunta e resposta sobre coisa de saúde. E aí o que a gente fez, e aí que se aplicaria um agente ali num cenário como você comentou, eu poderia ter um agente que ficaria monitorando o que as pessoas estão perguntando. Putz, alguém fez uma pergunta, sei lá, sobre diabetes e não está alimentado lá, a base não está alimentada, não tem no tópico essa informação. Então, manda um outro agente para ir lá no site, pegar essa informação, baixar, gerar uma reg em tempo real, usando o Confluent Cloud, o Kafka, obviamente, para responder isso para o usuário que está pedindo essa informação. Então, cara, poderia se aplicar exatamente o que você comentou. Daria para fazer exatamente esse cenário. Que a gente fez isso, a gente mostrou isso, como funcionaria usando a Confluent Cloud, exatamente pensando num fluxo mesmo, né, de dados em tempo real. No exemplo que eu dei no começo do episódio, que eu comentei essa implementação que a gente fez uns anos atrás aí numa seguradora, a gente tem o mesmo conceito de arquitetura, mesmo não falando de LLM, não falando de RAG. Por quê? Eu não consigo classificar o seu risco, naquele exemplo que eu dei, com base numa consulta só. Então, quando eu recebi o evento de que o ROM está chegando no pronto-socorro, eu preciso alimentar o meu modelo com quantas consultas ele teve no passado. Então, o próprio web service que recebia para passar para o modelo, ele recebia o estímulo daquele evento que estava acontecendo naquele momento, ia na base histórica do paciente, pegava todo o contexto de dados do histórico daquele paciente e o score de risco que ele tinha atualmente passava para o modelo. Então, com base no histórico, mais o evento que estava chegando naquele momento, ele conseguia fazer uma classificação e aí ele julgava se precisava aumentar ou diminuir aquele score de risco. Legal. Então, ele é uma RAG antepassada, vamos dizer assim. Cara, eu tive... Não deixa de ser uma recuperação de contexto. Não, é exatamente igual, a mesma ideia. É só o propósito final que vai ser usado de uma forma diferente, né? Mas é exatamente igual. Quando você pega busca, por exemplo, e busca e recomendação, esse tipo de coisa, não recomendação, mas busca em si, também segue a mesma ideia. Então eu tive a oportunidade de implementar uma busca por imagem. Aquela ideia de que nunca foi para frente, mas que você tira foto de alguma coisa aí, uma garrafa, um objeto e tal, e aí você faz a busca no banco de dados para todas as imagens, né, todos os produtos são relacionados de uma forma visual com aquilo que você fotografou. Google Lens fez Google Lens isso, hoje em dia, né? Eu trabalhei com isso em 2014, 2016. E a gente implementava tudo na mão, né? Não tinha... Implementava tudo na mão. E era exatamente igual. Você já vetorizava, só que hoje você tem um modelinho que você vai lá, faz o download, gera os embeddings, que são os vetores. Você não precisa se preocupar com isso. A gente criava um modelo que gerava os embeddings e que depois... E aí você implementava o algoritmo de busca, basicamente, e depois implementava o algoritmo de similaridade. E aí depois o algoritmo de ranking, né? Porque você faz a busca, aplica a similaridade, e aí depois você tem que ranquear para trazer o que é mais importante. E aí você aplica threshold. Exatamente a mesma coisa. Então, a técnica em si ela é igual. O propósito que é diferente, porque antigamente morria ali. Tem meu resultado final, usuário, é isso. Fiz o melhor que eu pude. Dar um joinha aí para eu poder receber esse feedback, né, e alimentar meu sistema e aprender com meus erros. Hoje em dia, não. Hoje em dia você pega aquilo, joga dentro de um prompt, então basicamente um template de prompt, que vai direto pro LLM, e o LLM vai gerar algo. A natureza da rede neural já é de detectar o próximo passo por similaridade naturalmente, né? Então ela incorpora esse embedding como se fosse do próprio modelo de treinamento dela, né? O RAG ele tem esse conceito, né, de você aumentar a janela de treinamento dela sob demanda, digamos assim, né? Talvez esteja sendo simplista aqui sobre como as coisas funcionam embaixo do capô, mas é basicamente isso. Aumenta as trilhas de busca que ela tem com um contexto adicional fora da própria janela de treinamento dela.
Preciso estudar essa parte aí. Eu posso estar sendo simplista, mas é basicamente isso. Porque a rede neural é isso, né? Ela vai buscando as trilhas de similaridade dentro do próprio treinamento, né? Ela traz esse embedding para dentro do que seria o próximo passo e ela pode pular para um dado adicional que você trouxe. Para mim, o jeito mais fácil de visualizar é como se fosse uma grande, gigantesca árvore de decisão. É isso. É exatamente isso. É o jeito mais fácil de você imaginar. Então, ela é gigantesca e ela tem... E aquele caminho, né? Então, imagina que cada parâmetro seria uma entrada, né? Seria uma opção de caminho que aquele valorzinho no vetor... Pega lá o index... Imagina um vetor... bidimensional, pega o 00 ali, aquele númerozinho, o caminho que aquele número vai percorrer. Cara, e por isso que a gente fala de quantidade de variáveis que tem em cada modelo, que é um negócio absurdo, cara. É bizarro. Agora, como ela pega esse contexto e classifica para poder entrar dentro da janela de decisão dela, aí temos que estudar os dois. Aí tem uns caras que eu posso chamar para você conversar que vão conseguir explicar muito melhor. Mas no final é incrível o que faz e eu acho que a gente tem que aprender a usar isso. E às vezes até essa parte de prompt engineering, a minha sugestão é o seguinte: tentem fazer algo, o mais simples que seja, criem um RAG não usa LangChain, não usa CrewAI, não usa nada. Cara, vai lá e tenta fazer a parada na mão. Porque aí dá para entender os passos, né? E como o geral é bonito, porque é simples. Não o modelo em si, ou como o modelo foi treinado. Porque você não precisa, nós somos usuários de modelos, a gente não cria modelo quando a gente está criando esse tipo de aplicação. Mas aí a gente vê na perspectiva de programar mesmo, sei lá, 200 linhas de código, aí você vai criar um RAG que vai ser interessante e você vai aprender bastante esse tipo de coisa. Por exemplo, uma coisa que quase ninguém se preocupa é o prompt, né? A parte de prompt engineering. Cada modelo foi treinado de uma forma diferente, a maior parte deles, né? E cada modelo ele foi treinado usando prompts diferentes, né? Eles foram tunados de uma forma diferente. Isso significa o quê? De uma certa forma, o prompt que funciona em um talvez não funcione no outro, vai funcionar de uma forma diferente em outro. E quando você começa a criar esse tipo de coisa na mão ali, ver como é que você está criando e alimentando, né? O que é o prompt quando você passa, né? Quais são os tokens que você está passando, a ordem, o formato que você está passando para o modelo, você começa a entender essas nuances. Você começa a entender isso, porque vai ficar claro, não está mais mascarado, abstraído, né? Porque tem muita coisa que abstrai tanto que a gente não sabe, na real, o que está rolando. Inclusive o output, como é que aquele negócio é gerado e tal, esse tipo de coisa. E o RAG é a mesma coisa, né? Como é que você faz, o que é importante. Às vezes implementando, ou pelo menos olhando a implementação de referência, dá para entender e simplificar, né? Porque aí fica, quando o negócio fica claro na mente, daí é muito mais fácil de você bolar planos para responder esse tipo de pergunta. Porque no final você vai entender o quê? Que toda hora que a gente faz inferência no modelo, você tem que maximizar as chances de sucesso, trazendo as informações que estão próximas do resultado que você quer. É isso. Então, quanto mais, só que de uma forma estruturada, de uma forma que o modelo ele vai entender o que você quer, entendeu? Então, no final é isso. Essa dica é muito boa. Faça uma implementação simples para entender como funciona. Acho que isso vale para tudo, né? Não só para LLM, mas para todo tipo de tecnologia. Faça uma implementação simples para entender como funciona. Uma vez que você entendeu, use a abstração para poder potencializar e fazer um modelo maior. Claro. Né? Então, beleza, agora eu sei como é que está funcionando um RAG aqui, porque eu fiz na unha. Cara, aí pega um LangChain, etc. E aí usa a abstração para dar escala, né? Isso. Mas é importante você entender como que a coisa funciona embaixo do capô, né? Eu acho que nesse caso sim, porque parece muito mais complexo do que é. Essa é a questão, tá? Não é para fazer isso com tudo. Por exemplo, streaming, cara, vai passar o resto da sua vida tentando fazer implementação simples e não vai conseguir. Exatamente. Não recomendo. Não administre um cluster Kafka sozinho. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa
tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Trazendo agora um reforço aqui como co-host, Pedro Busco. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado, mano. Agora nós vamos entrar no hardcore aqui do Technicase. Vamos trazer um reforço para complementar aqui a nossa... Que agora eu vou ser cruel. Agora minhas dúvidas aqui, cara, depois desse começo, eu estou fervilhando aqui de dúvidas para tirar com vocês. Vambora. O primeiro ponto que eu queria que vocês esclarecessem, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha aqui durante o começo do episódio inteiro, é a maioria dos processos que a gente tem de AI são assíncronos. A grande maioria. Quando a gente está falando de tomada de decisão em tempo real com streaming, geralmente a gente tem um processo já treinado, muito rápido, ou de enriquecimento de dado, ou de persistência, que é estimulado o streaming para manter o flow. Então recebo uma mensagem do streaming, processo, persisto, enriqueço, devolvo. Como que eu coloco um processo de AI que é naturalmente demorado, e por isso a natureza dele ser assíncrono, dentro de um flow e de um streaming num processo de fluxo de dados? E aí, Pedro? Valendo! Eu sou co-host, eu vou fazer pergunta aqui pra vocês, eu não vou responder amigos. Eu vou... Não, vou... Antes de responder essa pergunta, né, eu queria esclarecer alguns pontos. Não alguns pontos, não. Na verdade, eu quero esclarecer um ponto só. Quando a gente fala de agente... Viu? Não é para simplificar, não. Então, vamos embora. Quando a gente fala de agente, sistema que usa agentes, né? Primeiro, o que é a definição de agente? Eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso. O mais fácil, a que eu gosto de usar mais, é um microserviço com um cérebro. Um microserviço que usa de alguma forma LLM. A gente não sabe ainda. O agente em si é um conceito antigo, é um componente de software. Pode ser qualquer um. O agente que a gente está falando, esse AI, agente de AI, é um microserviço, um componente que tem de alguma forma, que usa de alguma forma LLM. Beleza? É isso que a gente está falando. E aí a gente pode até contextualizar um pouco mais. Tipicamente é um microserviço que recebe um envelope, vai gerar um request num LLM ou local ou via API para ter a tomada de decisão do que ele vai agir como agente. Certo? Aí você pode ser a tomada de decisão, pode ser a sumarização. Aí o intuito, o objetivo vai depender do papel daquele agente. Então cada agente vai ter um papel. Vai ter agente que planeja, vai ter agente que toma decisão, tem agente que vai fazer coisas, né? Então vai chamar tools, esse tipo de APIs, então depende do papel do agente no flow. É que eu quero dizer mais que assim, a inteligência geralmente não está no microserviço, ele é estimulado por API ou por uma chamada externa onde está o LLM. O LLM não está dentro do microserviço. Né? É isso. Mas poderia estar. Poderia. Tá? Que seria no caso do Native Inference, que é quando o modelo está na barriga do serviço de fato. Legal, você tá citar bom? isso. Então só para... Porque depende, se você tem problema de latência, você vai resolver, você não vai jogar o gargalo em outro lugar, você vai trazer para dentro, e aí você vai ter que resolver lá. Então, não, eu acho que não dá para separar. O que importa, a forma mais básica é um microserviço que tem a capacidade de usar um LLM. Isso é um agente. Um sistema de monoagente, né, ele é um sistema simples, que ele só tem uma capacidade. Quando a gente cai nesses contextos ou nessas conversas, né, que são mais complexas, a gente está falando do sistema multi-agente, que ele basicamente ele tem um conjunto de agentes e geralmente cada um deles é responsável e especializado num pedaço do meu processo. E eles precisam de alguma forma se coordenar, ou um orquestrar o outro, dependendo da arquitetura do sistema multiagente, eles vão trabalhar de uma forma diferente. Mas no geral agora eu tenho um monte de componentes, então eu tenho uma arquitetura de multisserviço, né? E onde cada serviço dele é responsável por um pedaço desse flow. Então,
Eu acho que você já mais ou menos já está entendendo o meu ponto. Então, meu ponto é o seguinte. Se você tem um processo que ele é complexo ou um sistema que ele pode... geralmente, né, quando a gente programa um flow, a gente define os steps, né? Então a gente programa os steps, a gente programa as condicionais, a gente tenta cobrir todas as situações possíveis e imagináveis, geralmente a gente não consegue, cai nas exceções, a gente vai lá... Não é isso, William? Você, principalmente o que você cria, sempre tem as exceções, né, velho? Sempre tem um edge case. Mas, quando a gente... Agora, trazendo isso para o mundo de multiagente, o que esse mundo de multiagente me permitiria? Não me preocupar mais com essas exceções. Não precisar pré-definir os flows, né? Porque, basicamente, o que eu poderia fazer é montar uma arquitetura onde... Cada agente ele conhece os outros agentes e ele faz o roteamento de acordo com o que ele acha que é melhor, com as intenções, porque cada agente vai ter uma intenção, né? Então faz parte do papel daquele agente, né? Daquele flow. Então eu tenho uma intenção. Então, por exemplo, eu tenho um agente que ele vai obter uma informação, uma transação, e ele vai definir se aquela transação ela deveria ser enriquecida com mais informações de sistemas externos ou não, né? E aí um outro agente que vai fazer o enriquecimento. E aí eu tenho um outro agente agora que vai analisar aquela informação e ver se aquilo pode ser automaticamente ser gerado um red flag ou se aquilo deveria ir para um operador manual, que seria um outro agente especializado nessa. Então, e aí que você começa a compor essa arquitetura, tá? Então, nesse cenário, onde você tem um cenário de um sistema multiagente, que eles são completamente autônomos, porque você não precisa definir o comportamento do agente, você só define o escopo e a intenção do agente, né? Que seria os guardrails, né? Que seriam até onde esse agente tem liberdade de agir, né? Quais são as barreiras, entendeu? E aí, nesse momento, é onde a gente tem um sistema que ela é completamente multiagente e que faz muito sentido trabalhar com o seu flow. E aí é óbvio que vai ter alguns agentes que eles vão ser muito mais rápidos e tem outros agentes que vão ser muito mais devagar. Então, por exemplo, um agente de research que tem que ir em algum tipo de base de dados externa ou na internet para pesquisar coisas vai ser muito mais devagar do que um agente que só precisa analisar ali uma página de informação e tomar uma decisão, entendeu? Então vai depender do agente. Ô, Taka, quando você fala desse flow multi-agente e etc., quando você pensa, você falou, cada agente vai ter o seu escopo ali, mas quando você pensa no flow como um todo, eles de certa forma vão ser interdependentes ali, como, no flow como um todo. Quando você pensa no propósito do flow, não só do agente ali, você, dependendo de como você fizer, e aí está associado um pouco com o que o William falou antes de acoplamento e desacoplamento, quando você está falando de dados, você não acaba gerando um monolitão de agentes ali quando você está, e como é que a gente resolve isso? Como é que esse problema? Com certeza, cara. É o mesmo problema, né? Isso é o que eu vou discutir no TDC e tal, que é justamente, ou o que eu já discuti no TDC. É verdade, é verdade. É verdade. Mas basicamente isso tem a ver com... Porque realmente o problema que a gente está falando aqui é o mesmo problema de microserviço, né? Então, quer dizer, tinha um monolito, a gente teve a brilhante ideia de vamos quebrar o monolito, vamos criar os microserviços. Daí, cara, mas calma aí, para compor o meu valor, né? Para resolver o meu problema de negócio, eu vou ter que começar a fazer microserviço, conversar com microserviço. Existe já o conceito de agent mesh? Cara, não popularmente, né? Mas vamos chegar lá, provavelmente. Porque é o que faria mais sentido, né? Eu tenho um mesh que resolve um problema de uma cadeia de valor, que são vários serviços trabalhando de forma conjunta, né? De forma diferente do que a gente trabalharia num service mesh, que seria coreografado, etc., com fluxos estáveis, digamos assim. Os agentes teriam condições de decidir o seu próprio fluxo e não de acordo com a coreografia que eu traria dentro do próprio service mesh, né? Se você olhar alguns protocolos que estão nascendo, você inclusive falou sobre o agent to agent, né? Ele é justamente para definir o quê? Porque o agente ele é mais inteligente, você não programa. Você só tem que entender qual que é o objetivo daquele agente de existir, né? E aí os agentes, eles vão, por default, eles vão se coreografar. O protocolo agent to agent é justamente para como é que eu exponho, para ajudar a expor
a razão daquele agente de existir, né? E ajudar os agentes a se comunicarem. Então, na verdade, já existe algo, mas a gente não está chamando de mesh, a gente está chamando de outra coisa, né? Porque a gente está evoluindo de pouco em pouco. Por enquanto, a gente está vindo desse monolito, né? Que seria um sistema single agente, e agora a gente está crescendo. E a analogia que eu queria fazer era justamente a gente quebrou o microserviço, a gente está quebrando o sistema multiagente também em componentes pequenos. Só que a gente cria um outro problema, que é justamente a intercomunicação entre eles, né? Que eles fizeram aquela bagunça que a gente resolveu como? Com o Event Broker, com mensageria. E é exatamente o caminho que a gente está indo, para responder a sua pergunta. É o quê? Cara, agora eu vou usar esses protocolos, né, de comunicação para definir a interface de comunicação, e eu vou usar, por exemplo, um sistema igual o Kafka para usar como transporte, né, como lei de transporte, para ajudar esses agentes a se comunicarem. E aí, quando a gente fala de Stream Agents, ele passa por isso também, né? Porque ele vai ter que resolver esse problema também de, cara, eu tenho 10 agentes, 15, 20, 100 agentes diferentes. Eu não posso criar essa dependência forte entre eles, né? Então, vai passar é a mesma solução. A gente vai usar a Event Broker para quebrar essa dependência direta entre os agentes. Cara, tá ficando cada vez mais legal, que eu tô ficando com mais perguntas aqui. Vamos lá, que tá ficando bom. Eu acho que faz muito sentido, porque eu fiz até uma pegadinha na pergunta, falando do processo síncrono, mas a natureza do streaming é justamente para que você mantenha um processo assíncrono que possa gerar um outro evento e você não tenha que ter a espera desse processamento, né? Então, faz muito sentido que você tenha um agente que tenha um workload, um weight maior para processamento dentro de uma camada de streaming, porque esse cara pode receber um envelope, ele processa e coloca um outro envelope numa outra fila que ele pode ser inteligente o suficiente para saber para onde ele vai disparar essa mensagem, se é para agente A, B ou C, né? Agora que você falou do A2A, eu fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha. Quem já programou para agentes, por exemplo, quando você cria um tool, seja no LangChain, no CrewAI, etc., sabe que você não faz a chamada de função automaticamente. Você descreve o objetivo daquela função, os parâmetros com linguagem natural, e o próprio agente ele entende quando deve chamar aquela função ou não, de acordo com o escopo que foi definido ali no tool para aquele agente. O A2A é a abstração disso a nível agente, né? Então você descreve ele ali de como ser chamado e etc, de acordo com o propósito de cada agente, e eles, através de um broadcast, eles conseguem se entender do que se comunicar. Mas isso seria síncrono. Como é que eu coloco uma mensageria dentro desse protocolo, por exemplo? Porque eu posso tratar isso de uma forma assíncrona, desde que eu não use esse protocolo. Eu recebo um envelope, tenho uma tomada de decisão e aí eu tenho que parametrizar isso. Eu vou para o tópico A, tópico B, tópico C. O tópico A pode ser um enriquecimento de dados. O B pode ser uma chamada de um MCP para chamar um outro agente. O C pode ser um outro caminho de acordo com o meu processamento do agente. Mas nativamente com os protocolos que eu tenho, ele seria uma chamada assíncrona ou não? Não, o assíncrono versus síncrono, ele tem a ver com a comunicação, certo? A comunicação, quer dizer, um agente está chamando o outro. No nosso caso aqui a gente já definiu que não, porque senão a gente vai criar aquele emaranhado. A gente está definindo que eu sempre vou ter um broker que vai propagar aquela mensagem. Mas o A2A não define que um agente chamaria o outro? O A2A ele tá mais preocupado em definir a função do agente para o agente ser possível de ser descoberto, né? Independente da forma de chamada. Independente da forma de chamada. Essa é a minha interpretação. Então, por exemplo, se você pega o MCP, que é um outro protocolo que ele serve para abstrair tools e uso de recurso, a primeira versão dele ele era assíncrono. Era chamada... É óbvio que isso não vai funcionar. Mas a intenção do protocolo é criar um standard para uso de tools, a partir de agentes, de LLMs. Então, todos esses protocolos são protocolos novos, né? Então, eles vão evoluir de acordo com o uso, né? Então, mas no final,
a gente sabe que quando a gente traz para um alta escala, para uma aplicação enterprise em produção, não funciona, não tem como, né? Porque você está criando de novo um monolito que a gente já aprendeu que não faz sentido criar, tá certo? Fazendo um experimento, então tem muita ferramenta que a gente tem, framework que a gente usa, que ele é muito bom para experimento, para provar a ideia, mas na hora de colocar em produção, cara, você vai ter que refazer, vai ter que criar de uma forma diferente. Mas enfim, o que importa porque assim, quando você cria um sistema multiagente, existem várias arquiteturas diferentes, tá? A arquitetura vai definir o nível de conexão ou relação que um agente vai ter com o outro. Então, por exemplo, você pode ter uma arquitetura onde existe um agente que é um orquestrador. Então, ele pega a tarefa, ele quebra a tarefa, porque ele conhece todos os agentes que estão disponíveis, ele quebra e distribui essas tarefas. Certo? Então ele é o cara que vai paralelizar. Como é que ele se comunicaria com esses outros agentes? A partir de broker também, porque a gente está aqui falando de event driven, certo? Então sempre vai ser, esse agente vai gerar eventos e vai ficar escutando os resultados desses eventos. Então isso é uma arquitetura. Eu tenho uma outra arquitetura onde é mais hierárquica, onde cada agente tem um conjunto de subagentes e ele tem uma dependência forte com esses subagentes. Ou eu tenho uma arquitetura onde é chamado de, eu acho que é Blackboard, alguma coisa assim, que basicamente o que é? Todo agente faz a task dele e deixa registrado em um lugar centralizado tudo que ele aprendeu, a memória dele e todas as tasks que ele acredita que deve ser executada a partir daquilo. Então a persistência ali não é efêmera para manter o contexto. Exato, porque na verdade ele está compartilhando todo o aprendizado, toda aquela memória de short term, né? Com todos os outros agentes. E aí todos os agentes podem simplesmente pegar aquela mensagem e falar, opa, será que eu consigo ajudar de alguma forma aqui a chegar no objetivo final? Então existem várias arquiteturas diferentes que vai definir o nível de acoplamento entre os agentes, né? Mas no final, quando a gente fala de event-driven agents, né? Multi-agent systems, você está falando de um monte de agente que vai trabalhar em conjunto com autonomia para chegar no resultado final, que seria... O que é o resultado final? É o que a gente estava falando no começo do podcast, né? Que no começo da nossa conversa, que seria, cara, o objetivo de negócio. Qual que é o objetivo que eu quero resolver? Qual que é o meu objetivo final? E aí, teoricamente, mas síntese. Cara, para a gente chegar nisso tudo que eu estou falando aqui, vai demorar. Tem algumas empresas que estão fazendo, que eu sei. A gente tem alguns clientes que já estão implementando. Mas assim, se você parar para pensar... Você está delegando muita coisa pro agente, né? Mas, cara, assim, mesmo que de forma didática, esse tipo de arquitetura faz a gente pensar de uma forma diferente, né, William e Pedrão? A gente tem o costume, como arquiteto e como desenvolvedor, pensar no isolamento e no desacoplamento dos componentes de forma muito forte, né? Mas como a gente já falou, inclusive, no começo do episódio, né, Taka? O contexto faz toda a diferença, né? Então, isolar e componentizar esses caras de uma forma muito... isolada e componentizada. Exato. Não tem outra forma de dizer isso, né? Que nem o exemplo que você falou, tipo, de ter uma persistência não efêmera para aquele componente, etc., que seja distribuída com os outros agentes, faz a gente pensar de uma forma que, cara, quebra alguns paradigmas que a gente aprendeu de isolamento e componentização, que até então era um mantra na arquitetura de software, né? E isso daí a gente tá falando de Estado, né? Seria, cara, tem uma arquitetura de agentes com Estado, né? É um agente que é stateful, ele não é isolado, ele compartilha o seu estado com outros componentes. Então, é que a gente, cara, o agente ele tá tentando simular, ou pelo menos essas arquiteturas iniciais, está tentando simular o comportamento de um time de fato. Né? De um time que está trabalhando para resolver aquele problema. Então a gente está literalmente criando um agente que representa uma das especialidades, né? Porque cada agente ele tem que ser bem específico para maximizar ou minimizar o problema, né? Minimizar a alucinação, que seria o grande problema nesse mundo. Mas basicamente a gente está simulando, a gente está imitando ali as entidades, né? As pessoas, o time, os membros do time que estão. E a gente sabe que é muito mais dinâmico do que isso, não é organizado. Cara, a qualquer momento você pode falar, opa, calma aí, eu achei aqui uma parada, para tudo, olha aqui, ó.
eu descobri essa coisa nova aqui que pode mudar completamente o objetivo, o resultado final do processo ali, né? Então, eu acho que é diferente. É diferente. É diferente, com certeza. Desse ponto, esse momento de transição que a gente está passando nessa história dos agentes, etc. Como você falou, né? Tem muita coisa mudando muito rápido. Eu, como um bom velho ranzinza, gosto de reclamar, né? E fico Somos falando, dois. o tempo todo falo para eles que entendem mais disso do que eu, que a gente está vivendo num grande beta teste a céu aberto, né? E todo mundo... É um beta teste em produção, cara. Pois é. E com acesso para todo mundo, né? Como vocês falaram antes, todo mundo com acesso muito fácil para isso, né? E aí acaba gerando muita coisa muito rápida com diversos desses problemas que você trouxe, né? Eu acho que... E aí traz alguns problemas. Quando o pessoal está levando esse grande beta teste para a produção de alguma coisa, começa a surgir problemas ali quando você precisa fazer modificações, o negócio começa a escalar de verdade, etc. E aí tem que ter algumas tomadas de decisão e usar algumas coisas, como a parte de streaming, situações como o Kafka para ajudar a minimizar algum desses problemas que você estão sendo gerados, né? Quando a gente faz essa utilização dos agentes com essas tecnologias muito novas e etc. Para você, quando escala, acaba tendo alguns problemas se você não toma esses cuidados, né? Então, eu acho que um pouco do que você falou da parte de streaming e utilizar uma camada, um broker de persistência para esses dados, minimiza um pouco desse problema quando você vai para uma escala maior de produção, né? Acho que é por aí. Com certeza, cara. Assim, imagina, pra que a gente vai reventar a roda? Porra, a gente tá aí há quantos anos, cara? 30 anos? 15 anos. Sei lá, só eu tenho 25 anos criando um monte de coisa, aprendendo. Vou esquecer tudo isso só porque agora o meu microserviço ele ficou inteligente? O mais novinho dessa mesa aqui apertou o turbo de um 386. Fácil. Opa! Não, observabilidade, segurança, confiabilidade, escalabilidade, manutenabilidade, eles são os mesmos requisitos, é igual. A única coisa que mudou agora é que esse microserviço ele tem muito mais liberdade, né? Não preciso codar tudo que tem que ser feito. Ele tem liberdade dentro de um escopo ali limitado de agir e raciocinar, porque é muito mais fácil e porque ele com certeza vai ir além do que eu poderia programar. Mas todo o resto que está em volta, quando a gente fala de uma aplicação de produção enterprise que tem que escalar, é exatamente a mesma coisa. Esses princípios de arquitetura se mantêm. Com certeza, né? não tem nada diferente. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter outros designs, né? Vai criar outros design patterns que são específicos para o problema de agente e tal, que vai lidar com isso. Mas no final, pra mim, é só software, cara. Engenharia na veia. Não tem nem, cara, esse negócio, ó, nem traz o seu cara de AI pra mesa. Não traz, vai não atrapalhar. Precisa. Deixa ele só testar o modelo sozinho. Nem traz. É a galera de engenharia, velho. É engenharia na veia, a galera de dados, a galera de engenharia. É os mesmos caras, a galera de operação, a galera de plataforma, esses caras aí. E eu acho que eu gosto muito de me comunicar com essa galera. Porque não tá mudando stack vai ser a mesma. A única coisa que vai acontecer agora é que a gente vai aprender a criar coisas diferentes que antes a gente não sabia criar. Mas a stack é a mesma. Pra mim, pelo menos. A minha, é o jeito que eu enxergo, tá? Faz muito sentido, Toca, porque, por exemplo, pegar um caso de uso aqui que poderia ser, que eu consigo entender como problemático, assim. A gente tem uma imprevisibilidade do modelo que é razoavelmente grande. Mas que você tuna o prompt, por mais que você tenha controle de output, input por contrato, etc., o LLM ele é razoavelmente imprevisível e ele pode te dar um retorno ali que não está dentro da sua previsibilidade, digamos assim. Uhum. Se você tem um stack de observabilidade razoavelmente ok, você pode jogar esse cara para um dead letter ali e estudar aquele caso depois e falar, porra, aqui o cara alucinou e foi para uma fila que precisa ser de fato analisada para que eu faça uma retroalimentação e tente reduzir essa falha. Absoluta. E eu tava pensando, porque eu falei vai ser criado novos design patterns e tal, e tem um que é o
Judge Agent. Que com certeza logo o neguinho vai estar escrevendo no livro, mas eu quero deixar aqui publicamente que eu fui um dos primeiros que caiu. Mas o que é o Judge, né? É o cara que vai julgar se o que foi gerado pelo agente anterior, se deve ser levado em consideração ou não. Que é justamente, é um design part completamente novo. A gente nunca teve um componente no final da stack, no final ali do meu pipeline, que fica olhando, ó, isso que foi gerado leva em consideração ou não leva, não, isso daqui não dá. E hoje, com esse tipo de arquitetura de sistema multiagente, você precisa ter. É loucura se você não tiver, justamente por causa desse resultado fuzzy, né? Esse resultado que você não sabe o que vai acontecer. Por mais que você consiga testar, você tem um controle ali que, cara, é longe de ser 100%. Entendeu? O edge case virou a alucinação. Tá? Exatamente. Agora, uma coisa que, já que a gente falou dessa questão da imprevisibilidade dos modelos, tem um problema que é muito crítico dentro da observabilidade do fluxo transacional como um todo, que é a estabilidade dos dados, né? Por isso que eu tenho contratos de eventos, tenho contratos de REST para chamadas de APIs, tenho o Avro lá, não sei se ainda é o padrão de mercado, para manter a estabilidade dos meus contratos de eventos. E cara, eu tenho tido algumas experiências, apesar de eu não codar mais profissionalmente. Você sai da programação para gestão, mas o programador continua dentro de você no final de semana, né? E cara, eu tenho feito alguns testes ali com algum LangChain, com CrewAI, que eu gosto muito do CrewAI, etc. E a maior dificuldade que eu percebo dentro desses frameworks, quando você está trabalhando com modelos que são razoavelmente imprevisíveis, como todo modelo de LLM, é você manter a estabilidade do seu output, né? Esses frameworks, eles têm algumas manobras para isso, né? Então eles têm retratativas, você consegue validar o contrato, por exemplo, no CrewAI lá com o Pydantic, etc., para manter um resultado estável dentro de um contrato de JSON, etc. Mas isso pode acarretar em mais chamadas de API, por exemplo, e pode te bilar muito mais, dependendo da instabilidade ali do seu modelo. Existe algo dentro da plataforma que me facilite trabalhar essa gestão? Porque, cara, se eu tiver um modelo alucinando e que eu não consiga tratar o output para fazer esse modelo de informação seguir com uma certa estabilidade, eu posso ter uma trava no fluxo ali. Aí o judge vai precisar entrar para poder manter a estabilidade do contrato dessa informação. Porque diferente de um serviço transacional que você tem controle total do output, no LLM você não tem esse controle total, né? Não. No final, com o LLM, tudo se resume a prompt engineering, né? Você tem que, cara, ser o mago do prompt para tanto ajudar o LLM a entender o que você quer que ele entenda, né? Cara, mas é uma desgraça esse prompt engineering. Você fala pro cara, eu preciso de um output estruturado em JSON. Aí ele bota o JSON dentro do Markdown. Eis aqui o seu caralho. Ô, bicho, ele deu em JSON. Mas a Apple trouxe acho que no WWDC desse ano, algumas coisas nessa linha de geração de código baseado num template. E ele põe esses exemplos mesmo. Você faz uma chamada LLM para gerar lá uma classe, aí ele gera a classe, eis aqui a sua classe. E aí o código, quer dizer, aquilo não... Já não passa no parser. E ele tinha alguns steps ali que auxiliavam exatamente nessa geração de código previsível, né? E isso fazia parte do framework do Xcode que está vindo, deve ter vindo, né? No caso, foi a WWDC desse ano, para trazer isso. E eu vi que era bem focado exatamente na geração de código tradicional, com uma previsão do output ali, isso rodando com modelos locais ali dentro do Xcode. E a função era essa, de conseguir trazer previsão no output gerado para geração de código. Sim, eu abordei esse tema porque eu fui dar uma olhada por dentro do CrewAI como ele trata isso. Quando você faz lá o contrato, cria uma classe lá, Pydantic, para ele garantir o output daquela classe, cara, por dentro ele tem um inferno de código para você poder pegar o retorno, fazer um parser
E aí ele tenta tratar, encaixar no contrato. Se o contrato não, se não bateu com a tua classe de definição, ele chama de novo. E isso em larga escala, porque você está fazendo um teste, beleza, rodou, bonito, você não sabe. Mas, cara, quando você faz para um modelo corporativo, que você, pô, em vez de uma chamada, ele fez 5, fez 6, fez 7, até poder ter o retorno correto, você tem uma instabilidade do billing e de escala que você tem que ter para aquele modelo que é muito grande, entendeu? E aí a gente está falando de controle de alucinação, basicamente. Sim, Aquela conversa de modelos não, é isso que eu ia falar. A gente estava conversando sobre alguma coisa parecida. O que eu acho que existe, né? Deve ser modelos que são tunados, aí sim, o modelo tunado, não o prompt, para responder com mais acurácia. Né? Então tem modelos que eles vão responder com mais acurácia, o parse, né, do output, e tem outros que vão responder com menos acurácia. Aí eu acho que talvez o que a gente vai conseguir ter vão ser, sei lá, talvez poder usar modelos, né? Lembra que eu falei daquele design pattern que pode exigir, que é o judge, né? Que é o agente que só fica ali só vendo se ninguém tá falando merda, né? Tipo isso. Você vai ter agente que vai, talvez, ser especializado em só fazer o output final, baseado em todo o contexto. Lembra aquele blackboard que eu falei? Então, talvez você usa aquilo como agente que ele só serve para fazer parse. E ele tem uma acurácia muito grande de fazer parse, porque ele consegue, cara, extrair informação e ele entende muito bem o output. Então, talvez a gente vai acabar indo por... Porque, cara, o que o CrewAI tá fazendo é prompt engineering. Ele tá tentando... E aí, por que ele tá usando várias vezes? Provavelmente ele tá aumentando ou diminuindo a alucinação, né? Que seria o... Temperatura. Mudando alguns parâmetros e tentando outra vez até... Sabe, ele tá forçando... Ele tá ali... brute force, né? Porque não tem como garantir, é brute force. Então, o único jeito de resolver esse problema seria você ter um agente, de novo, por que um agente? Porque aquele agente, a única preocupação da vida dele, isso é importante, entender, o agente, todo LLM, quanto menos contexto, quanto mais específico o contexto, mais específico o papel, melhor o resultado, isso a gente já sabe. Então, quanto menos responsabilidade você dá pro mesmo agente, melhor ele vai desempenhar. Então, nesse caso, cara, o meu problema é o quê? Fazer o passe e garantir que o meu resultado ele é compatível com o meu schema registry, por exemplo, com o meu contrato do schema registry. O que eu faria? Eu criaria um agente que só serve para isso, para maximizar o meu sucesso em uma chamada só, por exemplo. E naquele agente você define qual modelo que você vai usar para aquela ação específica do agente. Exato. E aí com isso você pode usar agentes que eles não são agentes de raciocínio nem nada disso, mas são muito bons em código, principalmente para essa parte de parse. Porque uma coisa que é interessante também quando você vai nesse mundo, esse mundo multi-agente é entender que cada agente ele pode usar um tipo de modelo diferente, que é especializado naquele pedacinho daquele contexto. E aí vão ter modelos que vão ser maiores, modelos que vão ser menores, modelos que são remotos, outros que são locais, entendeu? Então você tem essa liberdade. E aí você consegue distribuir a inteligência de forma mais inteligente. Exato. Pois é. E dizem que os modelos da Anthropic, por exemplo, são mais específicos justamente para geração de código e outputs estruturados, né? Enquanto os outros foram projetados para ter uma interação humana mais próxima, né? Então. E aí você pode conseguir, por exemplo, fazer um mix aqui de um agente que ele tem uma interpretação melhor do problema na ponta e aí cascateia para esses outros agentes que têm uma interação que precisa gerar um output mais estruturado, uma geração de código e aí com um agente mais antrópico, um cloud, etc. E conseguir montar uma solução híbrida que de fato atenda o resultado final com otimização. Porque esse é um ponto que eu queria abordar também. Na prática, você consegue, com esses frameworks e com esses brute forces que a gente tem, etc., e com os frameworks que a gente tem, basicamente, com o modelo, resolver qualquer tipo de problema. O problema é a eficiência que você tem disso do ponto de vista computacional e financeiro também. Claro. Né? Então, às vezes uma solução que, cara, uma chamada de API a menos ou a mais em larga escala pode dar uma diferença financeira muito grande. Né? Essa semana, por exemplo, eu estava fazendo uma volumetria de uma aplicação, cara, tipo, para
200 mil chamadas, que era para análise de um arquivo de alguns megas, né? Cara, você reprocessou, o input token já foi para os caralhos, já você teve que fazer de novo a mesma chamada. Então isso dá um impacto na eficiência da aplicação do ponto de vista financeiro que pode ser muito grande, né? E eu acho que é um dos fatores que ainda está impedindo muita empresa de ter sucesso com GenAI. É a minha impressão, não tenho nenhum dado para justificar, mas eu lembro que eu estava estudando telecom, estava me preparando para conversar com um cliente, e eu vi essa estatística falando que telecom, de 60% das empresas de telecom tinha projeto de GenAI, né? Tava iniciando. E só 15% conseguia colocar em produção. O resto todo desistia. E aí tem vários motivos, né? Tem falta de conhecimento especializado, né? Então o cara tenta fazer, chega na hora, fala, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, desiste. Você tem É mais comum do que parece. Não, é porque tu não fala, mano, é fácil, vamos aí, a gente faz. É o criar versus comprar, tá ligado? Daí tem isso, tem os... o time to market, que é eu tive essa experiência, felizmente, de, cara, demoramos muito pra criar parada, agora ninguém quer mais. Ou já tem um que é bem melhor, ferrou. E tem os custos escondidos, né? Os hidden costs. Que é basicamente isso, que é, cara, tem muita coisa que a gente não calcula, ou quando a gente vai fazer, a gente faz aquele average. E, cara, na hora do vamos ver, meu amigo, ferrou, né? E brute force, às vezes pode resolver, mas não a é... que custo, né? Exatamente. A que custo? Esse é o ponto. Não é viável. Galera, agora a gente colocou todas essas, como posso dizer, não vou dizer dificuldades, mas essas etapas que a gente tem para atingir o modelo, desafios são corporativamente bonitos, né, cara? Aceitável. Né? Você fala, pô, tô com dificuldade. Não, tô com um desafio, é corporativamente mais aceitável. O que seria da gente sem desafios? Exatamente. Pensa bem. É isso aí. Desempregado. Seria pobre coitado, bando de pobre coitado, loucão. É o que eu sempre digo, né? O que seria do cara de TI sem problema para resolver, né? Aí tava fudido. O cara reclama de problema, mas o que seria de nós sem problema, né? Como que a plataforma da Confluent pode ajudar para o cara que está vivendo, por exemplo, desafios como o que eu coloquei aqui para vocês? Como que a gente consegue utilizar a plataforma para acelerar, seja monoagente ou multiagente, uma empresa que tem oportunidade de automação ou de insights de melhoria no processo, etc. E ter uma adoção de agentes dentro da operação dela. Posso começar e depois você vai no Manda bala. agentes? A gente falou um monte de coisa aqui hoje. A gente falou da necessidade de você ter essa comunicação assíncrona de forma segura, de forma escalável, etc. Pum, você tem aí o Kafka. A gente falou muito de esquema, de contrato de dados, etc. A gente falou de ter controle sobre isso, de ter garantir a qualidade dos dados, etc. Ou seja, você precisa ter uma governança em cima desses dados. E aí você tem que manipular esses dados ali para você conseguir ter contexto e etc. Aí você tem que ter o processamento desses dados. E aí, com o da Confluent, o lance é que a gente se propõe a uma plataforma completa de streaming de dados. Aí tudo isso que eu falei são os pilares principais que a gente acredita que compõem essa plataforma. É a parte de streaming, a parte da conectividade para você conseguir interagir com o streaming, para ter facilidade de você produzir e consumir esses eventos, a parte de governança e a parte de processamento desses dados para você conseguir enriquecer e trabalhar com esses streamings em tempo real ali, né? E aí, toda essa, dentro dessa camada de processamento, muito dessa parte de agente, de inferência, etc., que aí se encaixa. Então, a plataforma de streaming da Confluent completa, né, que vai muito só do Kafka, engloba todos esses grandes pilares, né? Então, eu acho que essa é o lance. E muito além só do Kafka, para ser uma plataforma completa de streaming de dados, né? Cobrindo todas as coisas que a gente conversou hoje, que está tudo bem no contexto. E aí,
dentro dessa parte de agente, a gente está evoluindo com algumas coisas bem específicas, especialmente na questão de processamento, que eu acho que o Taka consegue falar um pouquinho mais das coisas com o Flink, que está embedado dentro da plataforma, etc., que vai mais específico aí no assunto. A gente pode dizer, então, que para a gente chegar nesse estado que o Taka vai colocar agora sobre o uso dos agentes, a gente tem alguns building blocks que a plataforma da Confluent consegue trazer um acelerador aqui justamente para que eu consiga chegar nesse estágio, né? Para poder trabalhar com streaming, trabalhar com governança e ter algo que eu não consiga, que eu não precise ter o overhead de operação de desenvolver dentro da minha própria companhia, né? Isso, e teve um ponto que a gente falou que, assim, independente de você estar falando de microserviço, de agente, alguns princípios de arquitetura ali, eles se mantêm, né? Eles ainda se fazem necessários. E aí esses componentes dessa plataforma de time de dados, esses componentes básicos ali que são permanentes ali de arquitetura, eles estão ali, né? E aí, falando específico da Confluent, oferece isso de uma forma robusta, segura e etc, que para a galera utilizar, né? Chegando até no nível de ter isso gerenciado para você, né? Ali para facilitar a adoção. Amo serviço gerenciado. Pô, você não falou do Streaming Agents, essa cara. É a parte essa pra é a você. minha deixa? É a deixa para você, Vamos lá. amigo. E é óbvio que é muito importante a gente começar sobre a visão macro, né? Toda vez a gente fala alguma coisa. E eu queria falar sobre a visão macro da Confluent em relação ao mundo de agentes, né? Que é basicamente o que eu tenho, o que eu tô falando até basicamente desde o começo da nossa conversa, né? Que é essa ideia de um sistema multiagente ele tem que ser event-driven. E a gente já discutiu vários pontos, né? A gente discutiu alguns problemas e tal, fez a analogia em relação ao monolito, quebrando para microserviço e o problema que isso gerou. E é tudo igual. E a visão da Confluent é justamente essa, é trazer o agente para o flow, para o streaming. E com isso, a Confluent ela lançou esse produto novo, né? Esse conjunto de features que talvez no futuro vai virar um pilar muito importante da empresa, do produto, né? De DSP, que é isso que a gente chama de Streaming Agents. E ele é baseado num subprojeto do Flink, chamado Flink Agents, que é uma colaboração entre a Confluent, o Alibaba, LinkedIn, Veverka, outras empresas, que basicamente traz a capacidade de criação de agentes para dentro do Flink. Porque aí vai ser um agente que ele tem estado, ele é um agente que ele tem observabilidade, ele tem vários outros mecanismos. Ele parte de um dado que tá dentro do stream. Peraí. Você tá falando que aqui, depois de 1h30 de episódio, você me fez imaginar que eu ia ter que instanciar um agente usando Spring Boot, Fast API, esquece etc. isso, meu amigo. E ouvindo o tópico, etc. Botando o agente de APM, etc. E agora você me chega aqui falando que tem um projeto da família do Flink. Ah, cara, volta produção. Mas esse é o segredo, esse é o grande ahá. Não falar no final. Senão não tem graça. Olha tudo isso, cara. Vamos resolver na edição, depois resolve na edição. Pensando aqui como é que carregar módulo de APM no Fast API pra rodar com... Não, esquece tudo isso, cara. O que você vai fazer é o seguinte, a gente lançou já uma primeira versão do produto, né? Que basicamente você consegue definir com SQL, né? Que seria a linguagem principal do Flink, de alto nível. Você vai conseguir definir lá o seu agente, o comportamento do agente, e a Confluent ela vai gerenciar aquele agente. Você vai conseguir fazer chamada MCP, você vai conseguir fazer inferência. Então tem algumas coisas mais complexas que já são de comportamentais, né, para a interação entre os agentes. Então já tem uma série de coisas que é bem legal e que elimina completamente esse design pattern, que é o que muita gente está fazendo, que é ter esse sistema externo fazendo pooling da informação, né? Então a gente vai isso mata. Esse seria das coisas que a gente não acredita que um sistema, um data streaming, ele deveria
ele deveria ter, né? Que essa dependência externa, só porque é AI, né? Então, não, a gente está trazendo isso para dentro do streaming, vai ser só mais um step do seu streaming. E a observabilidade é completa, a parte de segurança também já está resolvido, e aí você vai. Cara, mas como é que isso funciona? Tipo, é um SDK que eu boto numa aplicação minha e plugo lá? Ou um SaaS completo que eu defino dentro da aplicação? Me dá um pouco mais de detalhe disso. Então, ele é completamente gerenciado, né? Ele é construído em cima do Flink. Então, o Flink, ele é basicamente um grafo, né? Um sistema distribuído, de processamento distribuído em grafo. E você tem operators, né? Você tem operações que são pré-definidas. Basicamente, o Stream Agent ele vai ser uma dessas operações que representa um agente. E aí, um agente ele tem comportamento, ele tem um papel, ele tem uma descrição, né? Então, a gente está usando os protocolos de Agent-to-Agent para definir o papel de cada agente. A gente usa a MCP para definir as tools que vão ficar disponíveis, né, para o agente. E, basicamente, ele é gerenciado pela Confluent. Então, você instancia, você declara o agente e você coloca ele, literalmente, para processar os dados que estão vindo do Flow. Então, você fala, ó, tá vendo eu vou fazer o join dessas duas informações e eu quero que isso faça parte do contexto desse agente. E aí, toda vez que uma informação daquela fluir, uma chamada de agente vai ser executada. Então, eu vou entrar na plataforma da Confluent e aí eu vou ter, dentre todos os componentes que eu já tenho lá, que eu já conheço e que boa parte dos nossos ouvintes também conhece, eu vou ter a possibilidade de colocar um step dentro do meu flow, que aí eu vou instanciar um agente que provavelmente vai me pedir o modelo, chave do modelo, etc., para chamada de API externa, etc. E aí eu vou ter alguns campos ali para definir persona, papel, etc., dentro da própria plataforma, com linguagem natural. E aí ele vai realizar esse processamento e vai me dar métricas ali de retorno, de output. É isso aí. É isso. É isso aí. E nessa primeira versão a gente ainda não tem uma UI, um negócio bem legal, mas na segunda versão você já vai ter ali o painel de visualização, você vai conseguir já fazer todo o debugging, né, do agente. Uma característica muito importante desses Stream Agents é a possibilidade de você dar um replay no agente, né, que é uma coisa para debug, é importantíssimo você entender o que aconteceu, o resultado, né, para melhorar. Então isso também vai ser possível. E aí, ao longo do tempo, tem várias outras coisas bem legais que estão no roadmap, que eu não posso falar aqui agora. Mas é porque é bem interessante. É bom porque vocês vão voltar aqui para contar o futuro. Agora, uma pergunta curiosa, e que eu sei que vocês sabem, mas talvez vocês não possam dizer. Mas se vocês puderem dizer, eu ficaria muito feliz. É baseado em que esse agente? Eu sei que a Confluent trabalha com bastante open source, colaboração. Ele, além do Flink por trás, ele tem algum tipo de framework que... Então, ele é baseado nesse projeto chamado Flink Agents, que é um subprojeto do Apache Flink. Ah, tá. Então tem uma FIP, né, que basicamente descreve Flink Agents, né, que a gente desenhou em design, a gente fez o design coletivamente com essas outras empresas que eu falei, né? O LinkedIn, Verca, Alibaba, né? E outras empresas. Então a gente criou essa especificação e o que a gente fez? A gente fez a versão gerenciada, que é o que a gente nomeou de Flink Agents. Mas é baseado, basicamente, ele é uma camada acima do Flink, então ele usa o Daystream API, ele usa o Table API, e ele é uma camada acima de abstração em cima do Flink, que usa todo o controle de estado, é basicamente uma operação nova no Flink, que vai usar todo o controle de estado, todas as capacidades de processamento do Flink, de distribuição, para criar essa figura de agente. E aí a gente criou as conexões, né? Então, usando esses protocolos novos, né? Que seria o Agent-to-Agent para definição de agente, e o de MCP para possibilitar o seu agente de usar MCP servers. Então, o próprio agente ele vai ser um MCP client por default, né? E já está disponível para quem é cliente da Confluent? Já está disponível. Não GA, né, Pedro? Não GA. Não, GA não, que é essa primeira versão que não está disponível na console ainda, toda a parte de UI, etc. Mas já vai... Mas é Early Access, tem acesso Early Access. Dá para ser acessado, dá para ser utilizado.
Legal. Quem tiver interesse, for cliente da Confluent, se mandar uma mensagem aqui, vocês dão um jeito o cara testar? Valendo! Redireciona a mensagem pro celular pessoal do Pedro, cara. Não, eu acho que a sugestão adequada seria: entre em contato com o seu account team. Seu time de conta, o responsável pela conta. E provavelmente a gente que vai aparecer, entendeu? Vamos dar um round robin nessa mesa aqui, ó. Vai aparecer um dos três. Aqui, vai aparecer um da gente, ou talvez o Lucas, a Rosane. Mas alguém vai aparecer lá e vai ajudar. Legal, eu fiquei curioso pra testar essa parada também. Eu tô nesse hype aí de... Voltei a minha época de coder e quero fazer os meus benchmarks. Não, e no site da Confluent tem uma demo muito, muito interessante que mostra exatamente esses conceitos. Do streaming chegando, ele fazendo busca chegam pedidos, aí ele busca pedidos em sites teoricamente concorrentes, aí com esse dado em mãos ele chama um LLM para limpar essa informação e deixar ela estruturada, e aí no final ele dispara um e-mail. Aí, como ele dispara um e-mail? Porque ele chama um MCP, que tem a capacidade de mandar e-mail no flow do Flink, no flow do streaming. Sim. É aquela demo dele para comparar o preço, né? Precificação dinâmica. Precificação dinâmica. Então ele é muito louco. Pega eu o seu acho preço muito atual, louco. busca o preço nos concorrentes, aí manda o e-mail pro seu comprador e fala assim, não, eu bato o preço do concorrente daqui, eu te faço por quanto? Portanto. Cara, isso é muito interessante, mas eu vou fazer uma crítica aqui até para o pessoal não achar que é episódio patrocinado. Não, viu, gente? Eles estão aqui porque os caras são bons mesmo, eu gosto de conversar com eles. Eu gosto muito desse tipo de solução. Eu sou fã de solução gerenciada. Mas, ao mesmo tempo, como head de arquitetura, me incomoda o acoplamento de regra de negócio em uma plataforma. Isso é um trade-off que precisa ser lidado de acordo com a sua estratégia. Você tem que medir aqui o seu retorno e a facilidade que você tem de ter esse tipo de coisa, né? É verdade, com certeza. É trade-off, cara, trade-off. Lembrando também que, teoricamente, com um sistema multi-agente, você vai diminuir, na verdade, o que você está fazendo é o deploy dos agentes, né? Que vão ser autônomos e vai ter uma característica, vai ter um prompt engineer ali envolvido nele, né? Na definição dele e tal. Então, essas são as coisas que você vai estar trazendo, né? Agora, as coisas que é hardcore, que ainda é regra de negócio, ainda fica... A maior parte deles ainda vai ficar dentro da aplicação. Mas um negócio nesse ponto aí, nem tanto específico dessa história. Lembrando que a Confluent ali é o pessoal do Apache Kafka, né? Então, e aí junto agora o pessoal do Apache Flink. O que o Taka comentou, essa história, a gente vai entrar na Confluent, etc., mas é uma FIP. Né? O que é a FIP? É uma proposta de entrar no upstream, no open source do Flink. Sim. Então, você tem sua implementação ali, seja na solução da Confluent Cloud, no gerenciado, mas tanto a parte de Kafka que você tem dos seus clients, etc., tanto a parte que você vai estar implementando nisso, esse acoplamento no vendor, né, no fornecedor, ele acaba não sendo tão forte na parte que você está implementando do seu negócio, porque todas essas soluções gerenciadas ali, todas são baseadas nos projetos open source. Sim, é por isso que eu fiz a pergunta do que era baseado, justamente porque eu preciso ter uma equivalência, mesmo que eu seja louco de trazer essa minha operação para eu fazer sozinho, eu não vou ter grandes impactos na arquitetura e na forma de lidar com o negócio se eu quiser, tipo, amanhã fazer um Kafka gerenciado e usar o Flink aqui na mão, ou usar um outro serviço, etc. Boa sorte. Boa sorte. Sim, concordo contigo. Cara, mas eu vou ajudar você a crucificar a gente mesmo, né? Não crucificar, mas fazer um advogado do diabo. Mesmo que tenha, porque o que o Pedro falou está 100%, né? A gente está criando algo que é, no geral, né? Então você pega, por exemplo, o Tableflow, que é uma outra solução que a gente tem que basicamente materializa tópicos no formato iceberg, por exemplo. Então, que segue um standard de alguma forma ou algum projeto open source. Mesmo isso, ou mesmo Flink, né? Ou mesmo Kafka, sempre existe features que são enterprise, são especializados, que é a cereja do bolo.
e que não vai existir e que provavelmente é uma das melhores features que você não vai ter em lugar nenhum. Isso, até porque se fosse a mesma coisa, ficava com open source. Exatamente. Não, ainda tem a operação, etc. Ainda tem a operação, que seria o que ainda daria lucro e tal. Não lucro, mas daria... Não lucro, daria revenue para a empresa. Sim. Mas é o trade-off. Acho que você já colocou, cara. Como arquiteto, você vai ter que fazer o trade-off. O trade-off vai ser o quê? Cara, custo. Lembra que a gente falou? 60% das empresas de telecom está começando o projeto. 15% consegue colocar em produção. Por quê? Então a questão é, quem que você quer ser? Os 60% ou os 15%, claro, né? Claro. Então se você tentar... E tem a ver também com comprar versus fazer, né? E quando a gente fala de fazer, é muito importante, né? Que é o build versus buy. Quando você fala de build, quando você constrói algo, você tem que lembrar que tem pelo menos 3 custos envolvidos, né? Que é o custo upfront, né? Que seria o custo de iniciar o projeto, criar o projeto em si, criar a parada, criar isso baseado no open source, ou o que seja que você escolha. Você tem o custo de manutenção, que é aquele custo que vai vir depois para manter aquele troço. E você tem o custo de oportunidade, que é o tempo que vai demorar para você criar isso antes de você começar a ter valor. Então, o trade-off, né, é muito mais nessa perspectiva, olhando o negócio, do que a tecnologia em si. Não, eu sou total partidário a serviços gerenciados, por exemplo. Mas como você bem colocou, a questão do build and buy, ele vem bem antes da arquitetura de solução, por exemplo. Ele tem uma camada ali executiva, mais ligada à arquitetura corporativa, etc., onde faz essa análise que não é estritamente técnica, né? Mas um arquiteto responsável, ele precisa ter um caminho de saída, por mais que o trade-off ele tenha uma compensação, né? O problema é quando você tem um lock-in que não tem saída, que aí você tem um problema. É o Blaze. Isso. Não seja o Blaze. Para vocês que usam Blaze, cara, eu não ia falar nome de produto nenhum. Eu não ia falar. Mas ninguém me falou. Eu já falei nome de empresa, falei nome pro pessoal de do Blaze. Se quiserem vir aqui e levar uma surra, estamos aqui. Mas, cara, é isso. Porque assim, uma coisa é você ter um lock-in justificável, intercambiável, mesmo que você tenha prejuízo na operação, né? Então, beleza, estou indo para um Kafka gerenciado, para um Flink gerenciado e talvez para um AFIP do Flink, que eu estou totalmente gerenciado e não tenho problema de operação. Cara, amanhã a Confluent fudeu 10 vezes o meu contrato, eu vou ter um problema de operação, mas eu tenho para onde sair, entendeu? Não, faz super sentido. O problema é eu não ter porta de saída, né? O que muito CIO erra, muito CTO erra e fala, porra, mas é muito bom, eu vou para lá. Aí, cara, o mundo muda, tem guerra, etc. Você tem um contexto não técnico que te coloca numa sinuca e você não tem para onde ir. Teu negócio está na mão, né? Então, um ponto positivo aqui é que a gente trabalha com opções, né, que são intercambiáveis, digamos assim, né? Não tem uma ciência mágica aqui que só seria a Confluent seria a única opção, né? E eu acho muito fair, e como eu falei, não é um episódio patrocinado, mas eu acho muito bacana ressaltar isso, quando o vendor ele te mantém pela qualidade do serviço, não por falta de opção. Né? Com certeza. Então, cara, beleza. Eu posso ter um Kafka no meu data center, se eu quiser. Eu posso ligar um monte de EC2 e instanciar lá um monte de cluster de Kafka. Eu vou ter uma dor de cabeça, né? Mas é Kafka. Sim. Agora, eu posso ir para um serviço gerenciado como Confluent porque eu vou ter benefício. E não porque eu só tenho a Confluent, né? Eu acho que isso é o ganha-ganha. Né? A única forma de usar Kafka é tendo na Confluent. Exatamente. Né? Então, mas a única forma de usar Stream Agents é na Confluent. Pelo menos por enquanto. Porque a parte legal também de ser baseado no AFIP é que logo mais teremos competitors. E uma característica da Confluent ali, né? Muito de projetos, por exemplo, como o Kafka, ainda, sei lá, 80% dos commits ainda saem dentro da Confluent. Então, é um ciclo natural. Tem um investimento ali da empresa, um feature é disponível como uma feature enterprise ali, etc. E eventualmente vai para o upstream.
do open source. Assim, esse ciclo acontece naturalmente, né? Precisa compensar ali o P&D, pagar e depois vai embora. Não, né? e faz parte, né? Sim. Faz parte do jogo, mas é fair para todos os lados. Tem que ser fair para todo mundo. Eu já trabalhei com open source, eu tive um projeto também que foi incubado pela Apache e sempre, todo projeto open source tem que ter um jeito de monetizar, se você quer sustentar aquele projeto. Então, tenho certeza, por exemplo, que várias... Eu não pode falar mais o nome, não pode falar o nome das plataformas. Melhor não. Mas tem várias plataformas dessas de multi-agent, né? Que vão ter que figure out, os caras vão ter que descobrir como é que eles vão ganhar dinheiro de forma constante, né? E aí que aí o 100% open source ele começa a... Cara, não, você precisa ter as features a mais, né? Você precisa ter um enterprise, você precisa ter outras garantias. Tem que ser serviço de suporte, subscrição, etc. Tem que ter um modelo de negócio que sustente, né? Meus amigos, muito obrigado pelo papo. Acho que conseguimos juntar dois mundos aqui que fazem muito sentido, que é o mundo de integração e dados em tempo real, que qualquer empresa hoje que está começando, se você é um CTO, se você é um desenvolvedor, está começando uma empresa agora do zero, está fazendo uma estrutura de dados e não pensa em streaming, você já está começando errado, na minha opinião. Tá? Acho que a gente ter carregamento em lote, etc., faz sentido para quando você tem um legado, que não foi pensado assim. No mundo de hoje, na minha opinião, não faz mais sentido você não trabalhar com dados em tempo real e streaming em tempo real. Né? O que, enfim, leva um monte de consequências sobre problemas de MDM, etc. Mas eu estou muito empolgado e minha cabeça está viajando, eu preciso encerrar o episódio. Então, se você chegou até aqui e está aqui com os nossos amigos, a gente tem o nosso link aqui com as soluções da Confluent. Vocês vão deixar o link da palestra do TDC para a galera assistir aqui embaixo? Não? Vão passar, não? Eu não Tem sei. como ver? Não? Tem a parte online do evento. As palestras presenciais eu não sei se é gravado e disponibilizado depois. Eu não sei também. Algumas eu sei que fica, mas se tiver... Mas posso dar uma dica? A gente, logo quando terminar o TDC, né, que a gente vai se concentrar bastante lá, a gente vai lançar um webinar que é só para falar sobre esse assunto, que aí sim vai ser público. Boa, aí manda o link que a gente deixa aqui no episódio. Perfeito. Não sei se vai ser antes ou depois do lançamento. Para quem tiver aqui com interesse mais no assunto, poder conhecer aqui a plataforma e conhecer o Streaming Agents, Flink/Confluent. Ou Confluent/Flink, não sei. Streaming Agents está ótimo. Tá bom, nome show de bola. Maravilhoso. Galera, obrigado pela participação de vocês aqui, pelo papo, foi muito bom. Nós que agradecemos pelo convite mais uma vez. Espero ver vocês mais uma vez aqui. Você está me devendo um brisket. Tá bom. A próxima vez Agora você pode cobrar eles também. É verdade. Vocês Cara, agora... ele cozinha melhor. Eu sem nada. Agora estamos devendo 3 briskets. Não, ele vai trazer o brisket, vocês vão trazer cerveja, que vocês falaram que a cerveja de lá é boa também. Então, Um rótulo que você nunca viu. Isso, exatamente. Perfeito. Meus amigos, obrigado novamente pela participação de vocês. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você chegou até aqui e você ainda não deixou o like, se você ainda não deixou o seu comentário, se você ainda não segue o canal, você tem a última oportunidade agora. Senão você só vai ter no próximo episódio. Então, deixa o like. Se você acha que a gente contribui com a vida profissional de você, se você acha que a gente consegue trazer algo de mais, de valor para a sua carreira profissional, você pode ser membro do PPT no Compila. Se você for membro do PPT no Compila, você tem algumas vantagens aqui com os nossos amigos e com os nossos episódios. Né? Por exemplo, você pode ver o episódio 2 dias antes. Né? Já é uma coisa. Né? Em breve vamos ter sorteios de camiseta e de alguns brindes aqui do PPT no Compila. E vai vir aí também um evento de aniversário do PPT no Compila, que alguns membros vão poder participar com a gente. Então, aproveita, vai lá, siga a gente, seja membro e ajude o nosso canal a crescer. Se você não pode seguir, não pode ajudar dessa forma, pode colocar no Slack da firma aí, né, no WhatsApp, pode mandar no Teams o episódio. Já ajuda. Ajuda a gente a crescer e
trazer cada vez mais gente para a nossa comunidade. Meus amigos, obrigado novamente pela presença de vocês. Você que acompanhou a gente, muito obrigado. Valeu!